Bom, boa tarde a todos que estão presentes. Vamos iniciar aí a nossa segunda tentativa da aula de número 4. Eu peço desculpas já pelo problema que tive ontem em relação à internet. Eu espero que hoje, eu acho que pelo que parece aqui não vai dar problema não. Então eu espero que dê tudo certo. Qualquer coisa vocês me avisem se estiver cortando ou travando, mas aqui para mim também deve aparecer. Ele dá um sinal no programa quando a qualidade da rede está ruim. Vou iniciar compartilhando a tela aqui com vocês para fazer uma correção rápida do questionário, tá? São poucas questões, então é rapidinho. Vocês já entregaram já há alguns dias. Acho que vocês devem estar vendo já. Bom, pessoal, eu passei então essas 5 questões iniciais e não sei se vocês tiveram alguma dificuldade, vocês podem perguntar se tiveram dúvida ou alguma coisa. E eu vou, por questão de tempo, eu vou só fazer a leitura do enunciado e falar e explicar o porquê da resposta correta. Aí, se alguém assinalou outra ou tiver alguma dúvida, vai perguntando, tá? A número 1. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Sobre esse procedimento, está correto afirmar. E a alternativa certa é a B. Ocorrendo a recusa manifesta por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Então, isso daqui, salvo engano, é a letra de lei mesmo, tá? Lá do artigo referente à consignação extrajudicial. Então, se você tiver recusa de alguém para receber ou para você, no caso tem que ser em dinheiro, né? Para receber a obrigação que deve ser paga em dinheiro, você pode fazer a consignação extrajudicial. E aí a pessoa vai ser intimada, né? Notificada por escrito e ela tem que se recusar ou ficar quieta. Se ela se recusar, né, ou passar o prazo, você pode instruir, né, a ação dentro de um mês aí, você pode entrar com o processo de consignação em pagamento e utilizando como prova, né, de que você tentou a via extrajudicial essa recusa por escrito, né? E, ou então você vai juntar o AR dizendo que que na verdade se a pessoa não se manifesta, vai considerar cumprida a obrigação, né? Então, na verdade, para se recusar, para ela não, se ela não quiser receber, ela tem que se manifestar dizendo expressamente que ela não aceita aquele pagamento. Então, nesse caso aqui, você vai utilizar essa recusa expressa para instruir a inicial e esse prazo de um mês que o código estabeleceu. A número 2. No que diz respeito à ação de consignação em pagamento, assinale a alternativa correta. E é a C. Na petição inicial, o autor deverá requerer o depósito da quantia devida a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Aqui também vocês encontram na legislação. Deixa eu achar os artigos aqui para falar para vocês. Fica mais fácil para localizar qualquer coisa. Consignação, eu não anotei aqui, mas vamos ver. Tá, aqui na petição inicial é o 542, inciso 1, tá? Então, já na inicial, o autor ele tem que requerer esse depósito e o juiz, assim que o juiz autorizar, ele vai ter um prazo de 5 dias. Se ele não fizer o depósito nesse prazo de 5 dias, o juiz vai julgar improcedente, né? Vai extinguir o processo e vai julgar improcedente a ação dele, tá? Não vai adiantar de nada o processo para ele. Então, tá no 542, inciso 1. A 3. João e Joaquim são sócios de uma empresa do ramo logístico. Joaquim, na qualidade de administrador dos negócios, semestralmente apresenta o balancete das contas da empresa, a fim de que sejam apurados os valores gastos e recebidos no período. João, não concordando com as informações prestadas pelo sócio, ajuiza a ação de exigir contas em face do sócio. Este, sendo devidamente citado,
não apresenta as contas e nem oferta contestação do pedido. Sendo assim, isso daqui eu tive que criar, tá? Porque eu não encontrei questões que envolvessem o conteúdo de ação de prestação de exigir contas somente. Tinha algumas que eram misturadas com outras coisas que vocês não viram ainda. Então é a D a correta. Se a pessoa é citada e ela não contesta e nem apresenta as contas, vai ocorrer a revelia, né? Vão se presumir que ele tem realmente o dever de prestar contas. Aqui está falando aqui, né? E é reconhecido o dever do réu em prestar contas, tendo este o prazo de 15 dias para apresentá-las, sob pena de não poder impugnar aquelas trazidas pelo autor. Então, lembrem daquele procedimento, né, da ação de exigir contas. Tem a petição inicial, o réu, né, a parte contrária, ela é citada no processo e ela tem várias possibilidades de agir, né? Então, ela pode apresentar contestação, pode apresentar as contas desde já. E nesse caso que ela não oferta contestação e nem as contas, é conferido ao autor um prazo para que ele mesmo apresente ali as contas, né, o balanço que ele entende devido. E se o réu não apresentou essas contas no prazo que foi dado para ele antes, ele também não vai poder impugnar, tá? Ele não vai poder dizer que as contas que o autor apresentou estavam erradas. Então é uma penalidade mesmo para ele, por conta dele que teria o direito e o dever de apresentar essas contas não ter feito no prazo correto, tá? Então ocorre essa revelia e ele depois não vai poder impugnar as contas do autor. É a D. A 4. Quanto aos procedimentos especiais e a sua disciplina no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. E a correta é a A. A modalidade de consignação em pagamento extrajudicial, prevista no parágrafo 1º do artigo 539 do CPC, não é obrigatória, constituindo-se uma faculdade do devedor fazer uso dessa ferramenta legal, tá? Então, não é algo obrigatório, você tem a faculdade, a possibilidade de fazer o pagamento pela via extrajudicial. Mas você pode muito bem pegar e direto entrar com um processo já de cara, tá? Não depende disso daqui. Como eu mencionei para vocês, é mais utilizado em coisas que você tem um prazo muito urgente para cumprir, né? Então, precisa depositar de hoje para amanhã. Então, é mais fácil você ir ao banco do que ir atrás do advogado e entrar com o processo, que vai demorar vários dias. Então, pelo menos para você não ficar em mora, né, em atraso com a obrigação. A número 5. Quanto aos procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. É a A correta. Quanto à ação de consignação em pagamento, tratando-se de prestações sucessivas, ou seja, uma seguida da outra, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem as mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o façam em até 5 dias, contados da data do respectivo vencimento. Também é artigo de lei aqui do CPC, né? Deixa eu localizar aqui. É o 541. Tratando-se, é a letra da lei, basicamente, tá? É o 541. Então, ele vai falar isso. Que se você tiver uma obrigação que você teria que pagar mensalmente, por exemplo, então você pede autorização para o juiz para depositar a primeira e as subsequentes. Ele vai deferir ou não. Se ele autorizar, você faz o depósito no primeiro mês e nos outros meses você não precisa pedir novamente, é só comprovar o depósito dentro desse prazo que o código estabelece, tá? Pessoal, das questões, alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida? Alguém ficou com dificuldade em algum ponto? Ou tem alguma questão que não entendeu? Não. Certo? Rapaz, eu acho que eu acertei tudo. Entendeu? Ainda bem. É que eu não tô com o material na Agora, mão aqui agora. agora eu vou... Eu Deixa eu ver lancei as aqui, notas de Prisão. vocês.
Eu falei que lancei as notas, mas lancei do segundo semestre, que a de vocês, a disciplina ainda não está no aula. Mas tá tudo anotado aqui de quem fez e quem acertou. Aí, pessoal, inclusive eu vou mandar para vocês no grupo, depois da aula, o segundo questionário, tá? Com 10 questões para a semana que vem, final de semana, e para vocês completarem a pontuação que falta já desse bimestre, já logo, para a gente não ficar atrasando muito. Logo, logo já está aí época de prova, então já vamos ficar Beleza. livre desses pontos. São questões que pegam da aula de basicamente ações possessórias e, e a aula de hoje, que é demarcação e divisão de terras, tá? Então, são basicamente esses dois temas para as questões da próxima semana, né? Que vocês quiserem fazer hoje, já pode. Vou só finalizar a aula e já mando para vocês no WhatsApp. Bom, vamos então. Boa tarde para quem chegou aí, quem está chegando. Pessoal, vamos então começar o conteúdo. Eu acho que quem tinha que entrar já deu um tempo aí, né? Por isso que eu corrigi as questões antes. Então vamos para o conteúdo da aula, né? Contando aí que não dê problema como ontem na internet. Eu acho que hoje vai estar mais tranquilo. O esquema lá vocês já têm, né? Mas eu vou compartilhando aqui como sempre. Pessoal, seguindo o que a gente vinha falando na aula de ontem, né? A gente vinha falando sobre a ação ou as ações, né, de divisão e demarcação de terras particulares, tá? Só fazendo uma retomada bem breve aqui sobre as noções iniciais, já que eu acho que a gente já comentou um pouco ontem, mas como estava com um sinal um pouco ruim, então talvez vocês não compreenderam muito o que eu falei, mas em síntese, são esses dois tipos de processo, de ação, né, que existem são bem próximos, por isso que são tratados no mesmo título lá no Código de Processo Civil. Os artigos vocês encontram aí no 569 e vai até o 598, tá? Tem os dois tipos de ações aí que a gente vai trabalhar hoje. Então, retomando rapidamente. A ação de demarcação, tá? Essa primeira que a gente vai falar, ela é utilizada, né? Ela pode ser utilizada quando um proprietário de um imóvel, ele precisa compelir, né? Obrigar o seu vizinho, o seu confinante, que se chama, a terminologia correta é confinante, o seu vizinho, a gente pode falar aqui, que é compelir o seu vizinho a promover ali a fixação dos limites da propriedade ou então, no caso, que eles chamam de aviventar, né? Fixar novos ou aviventar limites, os que já foram apagados. Isso, como eu disse para vocês na aula passada, de ontem. Pode ser que por conta aí do tempo ou de vários fatores, uma cerca, por exemplo, no imóvel rural, ela pode se deteriorar e aquele marco, aquela linha divisória, ela pode se perder e os próprios proprietários não saberem mais onde que ficava essa linha divisória exatamente, tá? Se a gente pensar em grandes propriedades, pode parecer coisa de besteira assim, mas você brigar por um palmo de terra, mas se a gente pensar em grandes propriedades rurais, por exemplo, 50 centímetros ali, 1 metro, que você coloca uma cerca errada para um lado ou para outro, pode dar uma diferença de muita quantidade de terra. Então é por isso que os limites eles têm que estar estabelecidos de forma precisa, né? Ou então pode ocorrer, como inclusive eu até compartilhei com vocês um exemplo ali de um título muito antigo de propriedade, né? Mandei no grupo ontem lá, para vocês verem como que os títulos de antigamente, de certo período atrás, não tinham muitas descrições como hoje tem, né? Hoje, inclusive, se faz um processo que se chama de georreferenciamento, que é por GPS. Então, você tem com muita precisão a localidade dos marcos divisórios da propriedade.
mas antigamente só se colocava no registro uma porção de terras em tal lugar, uma quantidade de terras, uma gleba de terras, mas não falava quem era vizinho, não falava a metragem do onde começava, onde terminava. Então era muito genérico, tá? Não tinha como, pelo próprio título, a escritura, a matrícula do imóvel lá no cartório, você, por vezes, individualizar esse imóvel com muita certeza. Então, isso gerou, e até o pessoal comentou ainda ontem, ainda gera muito problema em relação a terras, né, a disputa por terras e, enfim, demarcações de limites aí entre propriedades ainda hoje, tá? Então, a ação de demarcação, ela basicamente serve para isso. Você perdeu ali um marco, uma linha divisória entre duas propriedades, você precisa estabelecer um novo, se às vezes não tivesse algo definido, ou então retomar aquilo que existia antes, né? De alguma forma tentar descobrir como que era essa divisão, onde que ficava exatamente, tá? Então é para isso que serve essa ação de demarcação. Além de você poder obrigar e compelir o seu vizinho de propriedade a arcar com a parte dele nas despesas dessa demarcação também, já que por conta de uma cerca, né, uma divisão, ela ser incomum às duas propriedades, a menos que a pessoa queira, ela não é obrigada a arcar com a totalidade dos custos de uma cerca, né? Ela está ligada aos direitos de vizinhança. Os imóveis, eles pré-existem antes da ação, ou seja, existem já dois ou mais imóveis que estão ali em disputa, ao contrário da divisão, tá? O exemplo eu já tinha dado para vocês, que é basicamente o que eu falei, né? Uma cerca que por conta do tempo apodreceu e caiu. Basicamente isso, assim, sobre a demarcação. Já a ação de divisão, por seu turno, né? Ela existe para que um dos condôminos, né? Uma das pessoas que é proprietária do imóvel, em conjunto. Condomínio é quando você tem uma propriedade em conjunto de mais de uma pessoa. Eu citei ainda ontem o exemplo, é, eu, a Josefa e o Aguinaldo, né? Eu falei ontem que nós três em conjunto temos um sítio, uma propriedade rural, que não tem uma divisão clara do que é meu, do que é da Josefa, do que é do Aguinaldo. Somente a gente sabe que tem uma propriedade que é de todos, de nós três. Então, isso é um condomínio, tá? É uma das espécies de condomínio. Vocês vão estudar melhor na matéria de direito civil, provavelmente esse ano ou o ano que vem, especificamente as questões ligadas a condomínio, tá? Existem uma série de implicações aí por conta disso, mas o que vocês precisam saber para hoje é que o condomínio é essa existência aí de dois ou mais proprietários de um mesmo bem, tá? No caso aqui tem que ser imóvel. E você querendo se separar dessa comunhão entre os proprietários, você ajuiza um processo, uma ação de divisão, que vai fixar, individualizar o que é seu dentro daquele bem que está em comum. Então, vai obrigar os demais consortes, né, os condôminos, a extremarem aqui os quinhões. Quinhões é a parte, né, é a gleba, a parte de cada um naquele imóvel em conjunto. Que aí, por meio dessa ação de divisão, que vai ficar claro onde é a propriedade de cada um. Tal, só existe um imóvel antes da ação de divisão, já que é um condomínio. A gente tem que ter um imóvel só, que ele é de propriedade em conjunto de várias pessoas. Então, isso vai ser depois dividido na proporção aí que for relativa à propriedade de cada um. Então, se eu tenho 20% de um imóvel, eu vou pegar 20%, por exemplo. Se a propriedade em comum é 100 hectares, e eu tenho 20% do imóvel, a minha parte vai ser de 20 hectares, né? Se eu tiver 50%, vai ser de 50 hectares. Então, tudo isso vai depender do caso concreto, mas vai ser dividido o imóvel antigo, né? Além disso, vai pressupor que o imóvel seja passível de divisão, já que, como eu disse para vocês, na nossa estrutura fundiária e tudo mais,
existem algumas restrições para que os imóveis eles não sejam retalhados em frações muito pequenas. Então, cada localidade, salvo engano, é por estado ou por município. Eu tenho que verificar isso. Eu falei até que ia tentar saber o de Dourados. Depois, até semana que vem, eu verifico qual que é o módulo fiscal, né, a unidade mínima de terras aqui de Dourados. Mas vamos supor que não possa ser inferior a 1 hectare. Então, não é possível dividir um imóvel menor que isso. É um exemplo, tá? A quantidade de terras. Geralmente é mais que isso. Então, não é possível dividir um imóvel que tenha esse tamanho. Você pode dividir, sim, por exemplo, um que tenha um tamanho maior, e aí que as partes não fiquem um tamanho menor que esse permitido por lei. Então, se não for passível de divisão pela, eles falam geodésica, divisão geodésica, que é a divisão mesmo prática ali da terra. Se não for possível, faz o que chama-se de divisão econômica, que é a venda, né, judicial do bem, e faz um leilão, enfim, do bem que está sob divisão e reparte o dinheiro, já que o dinheiro você consegue repartir até 10 centavos. Então é mais para esse sentido, né? Você tem que pensar se o imóvel pode ser dividido, tá? Se ele vai poder, se cada parte vai poder abrir uma matrícula específica, se vai poder ser individualizado. Do contrário, se for um imóvel muito pequeno, tem que ser dividido das duas uma, né? Ou as pessoas permanecem em condomínio, ou então, se quiser mesmo sair do condomínio, tem que fazer essa venda, essa alienação judicial e repartir o dinheiro, né? Dividir o dinheiro. O exemplo que eu dei da Paula e da Ana, inclusive aproveitei os enunciados aqui para as questões que eu tive que fazer também de demarcação e divisão, já que não encontrei tantas na internet. Então a Paula tinha intenção de se casar e construir no referido imóvel, e ela queria sair desse condomínio com a irmã. E a irmã se recusou, ela teve que procurar o judiciário, né, para compelir a irmã a realmente proceder com essa separação, já que, como o Código Civil diz, ninguém é obrigado a permanecer em condomínio. Israel quer falar alguma coisa? Eu não tinha visto aqui a mãozinha levantada. Ah, sim, professor. Pode falar. É o seguinte, é, exemplo, a respeito de divisão, o senhor falou. É, tem uma situação em que eu estava lendo que uma pessoa teve essa divisão. Ah, porque é uma casa, uma casa pequena, e ocorreu que tinha 5 herdeiros. Foi feito formal de partilha, divisão, tudo certinho. E a meeira vendeu 50% e mais uma parte. Por quê? Porque nesses 50% havia construído uma casa. E o restante dos outros 50% não tinha nada. E nessa situação aí, o que que se faz? Porque praticamente desvalorizou a parte dos outros herdeiros, né? Eu não entendi muito bem o começo. É um caso, então, de inventário, né? No caso que você está falando, né? Enfim, de partilha, de herança, né? É a pessoa, Perfeito. a meeira ficou com 50%, é um terreno urbano, é isso? Urbano, terreno urbano. Ela ficou como que foi o caso? Ela ficou com 50%, mas o É, imóvel ele não podia ser dividido, era isso? tem um imóvel urbano com 5 herdeiros, como que se divide? Teria que ser Ah, vendido e dividido o isso. dinheiro, né? Aí ela vendeu os direitos, vendeu a parte dela para outra pessoa. Como que foi? Vendeu a parte dela para outra pessoa, vendeu a parte dela e mais uma parte de um dos herdeiros para outra pessoa, porque no local havia uma casa de alvenaria. Sei. Sei, Então, e do outro lado do terreno não havia nada. entendi. Então, o que que houve? A parte que tocou para os outros herdeiros ficou desvalorizada por conta da venda do imóvel, né? Sim, sim. Nesse caso, eles estavam, se o imóvel não era
como você disse, né, não era passível de partilhar, como geralmente na cidade é mais difícil, né? Os terrenos urbanos, por conta já do tamanho deles, é muito difícil você ter uma propriedade, né, um pouco maior que dê para partilhar, fazer essa divisão é, geográfica mesmo ali do terreno. Mas nesse caso, como você disse, né, se uma das partes vende, ela vendeu justamente, eu imagino, para tentar sair dessa situação ali de comunhão com os demais, né? E a pessoa que comprou assumiu, digamos assim, o lugar dela nesse condomínio. O que que se pode fazer? Se alguma dessas pessoas não quiser permanecer, ela pode tentar vender, e aí, assim, falando de forma prática, né? A pessoa, primeira coisa, ela vai ter que oferecer para o outro condômino, no caso, alguma dessas pessoas que tem parte ali, que elas têm preferência de compra, né? Então, ela tem que oferecer para essas pessoas, e aí, se ela conseguir vender, tudo bem. Agora, se ela não conseguir vender e mesmo assim quiser, sair desse condomínio, dessa comunhão, aí a saída pode ser uma ação como essa, de divisão judicial. Aí, por exemplo, se ninguém das pessoas quiser comprar e, e nem conseguir, enfim, alguma outra alternativa, o juiz provavelmente vai determinar a alienação judicial do terreno. E aí vai ser feita a venda e repartir o dinheiro. Não tem muito o que fazer nesse caso, né? Não, mas o que eu digo, professor, é o seguinte: é que o lado, quando foi feita a partilha, não determinou os 50% da meia, qual lado que seria. Se é o lado que Ah, tem o imóvel ou o lado que não tem. Portanto, o lado que tem o imóvel é o lado mais valorizado. sei, sei. Entendi. Entendeu? Ah, então, nesse caso, aí vai ter que ser apurado, né? Porque, por exemplo, os herdeiros que ficaram no imóvel, se a mulher vendeu, digamos assim, a parte que Ah, o era, eu imóvel. entendi agora, a parte que era mais valorizada, vendeu a parte que era mais valorizada, e os outros herdeiros ficaram com uma parte menos valorizada, eles podem entrar com um pedido de ressarcimento, porque eles não podem ser prejudicados nesse caso, a menos que eles concordaram com isso, né? Já que a propriedade do imóvel era, digamos assim, todo o imóvel era de todo mundo, não tinha como você disse, não tinha fixado, né? Tal lado era de fulano, tal lado era de ciclano. Então, nesse caso, eles podem tentar pedir um ressarcimento da parte da mulher, uma indenização, por conta que eles ficaram com uma parte menos valorizada, né? Porque na partilha está bem específico que 50% será da meia, Isso. mas não diz qual lado, leste, Não oeste fala, ou não norte. fala mesmo. Não fala mesmo. Até, inclusive, um dos casos que se pode ajuizar essa ação de demarcação, não a divisão, a demarcação é para demarcar. A gente vai falar do caso da regra, que é demarcar realmente a propriedade, mas os autores, eles também mencionam que é possível demarcar a posse, que poderia ser um caso como esse. Você tem várias pessoas que são donas de um terreno e também, consequentemente, pode ter a posse, direta ou indireta, e aí elas poderiam entrar com processo ou resolver amigavelmente e dividir onde que cada um tem a posse ali internamente, né? Poderia ser demarcado isso. Como não foi, e a mulher alienou a parte dela, tô falando mulher, mas não sei exatamente, mas a pessoa alienou a parte dela, Compra e e venda particular ainda. então, alienou a parte dela. E se os demais se sentirem prejudicados, cabe a ação é, para pedir ressarcimento por isso. Porque ela tinha uma porcentagem da fração ideal do todo, não era um ponto específico, né, já que não foi demarcado. Então não poderia, a menos que eles concordassem, né? Mas Ela teria que ter anuência por escrito de todos os herdeiros, não é isso? é, é. Em regra tem que ter, inclusive ela tem que oferecer primeiro para eles, né? Pode inclusive gerar anulação do negócio jurídico, a depender do caso. Se eles quiserem, se alguém chegar e falar que
paga o mesmo valor, pode inclusive gerar anulação por ela não ter, não sei o caso concreto, mas talvez ela não tenha oferecido, não tenha ofertado para os demais, né? Porque eles, como está um bem em condomínio, eles têm preferência de compra. Então é bem complicado essa situação mesmo. Mas, no geral, ali, a melhor saída seria, se eles não concordaram com a situação, era tentar entrar com um pedido de indenização, né, pelos prejuízos, já que não tinha como fazer uma divisão do terreno. E também não tinha sido delimitada a área específica dentro do terreno que pertencia a cada um. E agora a pessoa chega e vende o melhor pedaço, né, também. Não pode, né, já que os demais também teriam ali os direitos sobre essas partes mais valorizadas. Então não teria que fazer dessa forma, mas a não ser que eles tivessem concordado, né, o que é meio difícil. Não houve. Então, você concordar com a venda da melhor parte e ficar com a parte mais, enfim, mas mas é isso aí. Eu imagino que a saída seria um caso desse tipo. Ou pedir a anulação do negócio jurídico se alguém tiver disposto a comprar aquela parte pelo preço que foi pago lá, que foi vendido. Ou então pedir a indenização, né? Vai verificar, por exemplo, quanto vale o terreno como um todo. A pessoa tinha 50%. Então, o valor dela teria que ser os 50% do imóvel como um todo, e não exatamente uma parte específica. E vai verificar quanto que vale só aquela parte, quanto que passou a parte dela em valores e quanto que teria que ser o correto. E ela teria que pagar o restante, né? Que devolver. Vai ser os herdeiros, o restante dos herdeiros, né? Isso. Mas pelo que eu consigo visualizar, seria isso mesmo, Ok, certo? esclarecido. Obrigado. Por nada. Boa tarde, pessoal. Quem está entrando, Ana Paula, Andréia. A gente já começou aqui o conteúdo, tá? Vou dar sequência. Tava só falando algumas coisas gerais aqui, como a gente já tinha comentado ontem. Então, voltando, né? Deixa eu compartilhar a janela de novo. Bom, voltando aqui então, pessoal. Em ambas essas ações serão necessários aqui a fixação dos limites, os extremos e dimensões dos imóveis, já que para demarcar o próprio objeto da ação se encaixa nisso daqui, né? A fixação de limites, extremos. Agora, a divisão, por mais que não seja exatamente a fixação dos limites externos do imóvel, mas ela depende disso para poder fazer uma divisão exata, né? No caso, vocês imaginem uma situação como relatada pelo colega Israel, em que há um terreno, né? E vamos imaginar que esse terreno não tivesse ali os limites muito bem definidos. Então, como que você vai dividir um bem que não tem os limites definidos? A totalidade dele tem que estar bem certa, né? Bem correta para poder fazer a divisão e não ter problemas de futuros com uma divisão feita às pressas, de forma errada, né? Equivocada, e que aí algum dos condôminos sairia prejudicado por pegar uma parte menor, ou alguém sairia favorecido por pegar uma parte maior do local, né? Ambas podem ser feitas também de forma amigável, por escritura pública, desde que as partes sejam maiores, capazes e estejam de acordo com o que se estiver estabelecendo. Também podem ser totais ou parciais. Eu posso querer demarcar somente uma das cercas do meu imóvel, ou posso querer demarcar a totalidade. A divisão é a mesma coisa. Somente um dos condôminos poderia querer sair do imóvel, né, do condomínio, e os demais poderiam querer permanecer em condomínio, nada impede. Tá? Vamos pensar que a gente no exemplo que eu estava falando ontem, né? Eu, a Josefa e o Agnaldo, em 3 pessoas. Eu posso querer a divisão da minha parte, só que eles podem querer permanecer em condomínio. Então nada impede, pode ser parcial a divisão também. As ações têm um caráter dúplice, né? Tanto o autor quanto o réu podem fazer pedidos em relação ao objeto do processo.
Então, não tem essa distinção como no procedimento comum, em que só o autor faz pedidos e o réu somente se defende, contesta. Disse em relação à natureza que há uma divergência, né, se é real ou se é pessoal, dessas ações, mas se aproximam mais dos direitos reais por conta de estarem muito ligadas ao direito de propriedade. E é sempre necessária a outorga, né, conjugal. O que é? É a participação, é a anuência do cônjuge quando as pessoas forem casadas para poder não ter nulidade no processo. A competência é sempre da situação da coisa, né? Sempre onde o imóvel se encontra. Se o imóvel está em Dourados, a ação tem que ser ajuizada aqui. Se você mora em Dourados, mas o imóvel está lá em Três Lagoas, a ação tem que ser ajuizada lá, por conta da particularidade da ação. Falei dos legitimados ontem também, para demarcação, proprietário ou condôminos, né, que forem proprietários também, no polo ativo, e confinantes, né, os vizinhos, no polo passivo. Na divisão, você tem, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, os condôminos. No polo ativo, quem está querendo separar ali da comunhão, e no passivo, os demais, tá? Independentemente se eles querem também separar, ou pode ser que eles queiram também, ou se eles estiverem resistindo, né? É possível acumulação de demandas, foi aqui que a gente parou ontem. Eu mencionava que no mesmo processo pode correr tanto a demarcação quanto a divisão, desde que primeiro se faça a demarcação do imóvel, tá? Como eu já disse, não tem como dividir uma coisa que não tem as fronteiras, os limites fixados com exatidão. Então, primeiro a demarcação, depois a divisão interna ali entre os condôminos, né? Isso está lá no 570. Pessoal, vamos então falar, depois dessa breve retomada aqui, por isso que eu falei até mais rápido. Vamos retomar e começar agora na parte do procedimento. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper, porque eu fico olhando para o texto e não vejo quem levanta a mãozinha lá no aplicativo. O procedimento se divide, como outras das que a gente já falou, em duas fases essenciais, né? A primeira é onde o juiz vai decidir sobre quem tem o direito, né? Na demarcação, ele vai decidir tanto se o autor ele tem direito a pleitear essa demarcação do imóvel, quanto também vai decidir e declarar onde que é a linha divisória que se está querendo ali aviventar, renovar, fixar, né? Toda aquela situação que a gente já falou. Isso na primeira fase. E na segunda fase de ambas, são realizados os atos necessários para efetivar a divisão ou demarcação. É uma fase mais executória, né? Então, é onde o perito vai lá na propriedade fixar os marcos, tá? Os pontos de onde vai ser feita a ligação de uma linha divisória. Enfim, ele vai fazer todos os trabalhos e a gente vai falar cada um deles daqui a pouco, mas são os trabalhos práticos só para efetivar a decisão, tá? E depois disso é uma mera homologação, tá? Seja da demarcação, seja da divisão, da partilha. Vamos falar então do procedimento da demarcatória. Ação demarcatória primeiro. Aí, tá lá no 574, começa. A inicial de uma ação de demarcação, ela deve cumprir tanto os requisitos gerais, né, como a gente já vem falando. Requisitos gerais, o quê? Qualificação das partes, endereço, enfim, todo aquele procedimento. Além de indicar os limites do imóvel e seus confinantes. Então, ou seja, o autor ele já tem que ir para o processo munido, né, de muitas provas, informações e tudo mais, instruindo essa inicial já. Então, ele já, no geral, né, o que se pode fazer? De início, você já pagar algum profissional da área competente, né, algum agrimensor, enfim, engenheiro, alguém que faça esse tipo de medição, pagar para fazer um trabalho mesmo de campo lá, medir sua propriedade e apontar, inclusive pode trazer já uma planta do imóvel, né, apontando onde que seriam as definições dos limites. Ou então pode indicar somente que, com base na sua própria matrícula, na escritura que tem algumas indicações, você já pode colocar no processo.
indicando onde que ficaria, né? Onde que você entende que ficam os limites do imóvel. E também quem são os confinantes, né? Quem são esses vizinhos que estão ali nessa área que você pretende demarcar, que tem propriedades também ao lado e se recusam, né, a fazer isso, a arcar com as despesas, ou o que seja. Ela deve vir instruída, isso não pode faltar, com um título de propriedade, já que somente proprietários podem pedir essa ação de demarcação de terras, tá? Somente os proprietários e eles têm que apresentar um título, a escritura, a matrícula do imóvel, tudo isso. A partir de então, todos os confinantes, né, os vizinhos, serão citados, juntamente com os seus respectivos cônjuges. Por quê, né? Já que é uma ação que envolve questões ligadas à propriedade, os cônjuges, eles têm que estar cientes e têm que participar, inclusive, do processo. Então, eles vão ser todos citados, tá? Para participarem do processo. E já que, por vezes, você pode, ao fazer essa demarcação, você vai, inclusive, mudar a área de cada imóvel, a depender do caso, tá? Se o título for muito antigo, né, o título de propriedade for muito antigo, pode ser que não bata com a real dimensão do imóvel, aquela informação que está lá no documento. Isso vai ser verificado depois com a perícia, né, e tudo mais. Então, por conta de envolver esses direitos de propriedade, direitos reais, a lei exige essa participação, a anuência ao menos, dos cônjuges, a não ser que a pessoa seja casada em separação total de bens. O prazo de resposta é aquele padrão, de 15 dias, tá? Se a pessoa, a partir da citação, né? Eu estou falando muitos termos técnicos e eu não sei se vocês têm pleno conhecimento sobre cada um deles, né? Vocês vão talvez ter um esclarecimento maior ao longo desse semestre, porque vocês vão ver ainda as questões de teoria geral do processo, tá? Mas caso tenha alguma dúvida, assim, nesses termos, pode me perguntar também. Então, a partir da citação, né? Citação é a primeira intimação da pessoa no processo, que é o momento que ela vai tomar ciência e vai ter a oportunidade de se manifestar no processo. Então, se ela não contestar, né, no geral há uma contestação, né? Se a pessoa já não busca a resolução de forma amigável, ela não vai deixar passar no processo. Mas pode ser que haja também casos em que a pessoa não conteste o pedido. Só que, diferente das demais ações que a gente viu, não gera revelia, né? Revelia é quando a pessoa não contesta ou, enfim, ela permanece silente no processo e presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Então, se você não discorda, o juiz vai presumir que você concorda, em alguns casos. Nesse caso aqui, não implica em confissão, né? Confissão ficta em relação aos fatos alegados. Por que que não ocorre isso? Primeiro, porque geralmente a demarcação ela vai decorrer desses títulos de propriedade. Então, não adianta o autor chegar no processo e falar que ele tem que a divisa, que a linha divisória da propriedade dele fica em tal lugar, sendo que no próprio título que é público, né, tem fé pública que ele possui, diz que a linha divisória não fica naquele lugar, fica em outro. Tá? Então não adianta o réu simplesmente não falar nada, ele não vai ser revel, aliás, não vai presumir como verdadeiras essas alegações da inicial, porque não teria sentido, né? Senão eu alegaria que eu sou o dono do Mato Grosso do Sul inteiro. Se ninguém contestar, o juiz vai me dar uma sentença favorável? Não vai, né? Então, nesse caso, é claro que exagerando aqui, né, para fixar, mas a revelia não vai implicar nessa confissão. Outro ponto, né, relacionado a isso. Tanto é que ela não implica em confissão, que a pessoa, apesar de ela não contestar o pedido de demarcação, pode ser até que ela concorde com essa demarcação, mas ao final, quando for feita ali a, a demarcação lá no local mesmo, a fixação dos marcos e tudo mais, a pessoa ainda pode alegar que o perito não fixou no local correto, que
está em discordância com a sentença, enfim. Tem várias coisas que ainda a pessoa, o réu ainda pode participar no processo, tá? Não é porque ele não contestou que ele também não vai ser mais ouvido aqui no processo. Tanto o autor quanto o réu, eles podem alegar o uso capião. Se você está disputando ali com seu vizinho uma determinada faixa de propriedade, precisa ser demarcada uma divisa, né, uma linha divisória, pode ser que você já tenha a posse efetiva de um certo trecho do terreno ali há muitos anos. E, na verdade, a linha divisória não era ali. Então, pode ser que você, inclusive, adquiriu a propriedade por uso capião, né? Da mesma forma, o seu vizinho, tá? Então, pode ser que tudo isso ocorra e eles podem alegar como matéria de defesa aqui, tanto o autor quanto o réu. Após essa contestação ou não, né, observa-se o procedimento comum. Por quê? Vai ser necessária a produção de provas, né, a menos que o réu também não conteste, né, mas vai ser necessária a produção de provas, podem ser ouvidas testemunhas para verificar se tradicionalmente aquela cerca ficava em determinado local ou não. Todas as provas são admitidas, né? Então, basta que você justifique. O juiz, via de regra, ele deve determinar a perícia, pessoal. Lá no 579, vou fazer a leitura aqui. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais, né, uma pessoa ou mais, peritos para levantar o traçado da linha demarcanda, né, que é aquela que está sendo objeto da ação de demarcação. Então, ele deve determinar a perícia, tá? Ele não pode decidir com base no que ele acha ou no que o autor alega simplesmente. A não ser que estejam sendo discutidos aí casos de imóveis que têm esse chamado georreferenciamento. Georreferenciamento é o que eu disse para vocês, é um procedimento que a partir de 2001 ou 2003, salvo engano, saiu uma lei obrigando a todos os proprietários rurais, salvo engano, a fazerem esse tipo de procedimento. E aí tem um prazo, tudo certinho, então nem todos hoje estão georreferenciados, mas tem uma grande parte que já, justamente para evitar essa situação de irregularidade. O georreferenciamento é um procedimento que a pessoa qualificada, um técnico, um agrimensor, ele faz por meio de alguns aparelhos que tem um sinal de satélite, pega o sinal de GPS e coleta, né, as coordenadas do local exato da divisa, né, do marco divisório, dos vértices do imóvel, né, todos os cantos da sua propriedade vão ter esse traçado e coletadas as coordenadas. E isso vai ser averbado lá na matrícula do imóvel. Se o imóvel ele for georreferenciado, que já passou por esse procedimento e estiver averbado na escritura, o juiz pode dispensar a perícia. Por quê? Porque basta que um profissional, ele vá lá no local com o aparelho, ele vai, se vocês quiserem, pesquisem na internet vídeos de como que faz isso, é bem interessante. Ele tem um aparelhinho assim que mostra uma tela, tem várias formas, né, mas uma delas, um aparelho que mostra a tela assim tipo um celular, um tablet, e ele vai com uma vara, assim, aquele aparelho, parece uma vareta, e aí ele tem acoplado esse aparelho, que é tipo um mapa. Você lança a coordenada geográfica lá do local que você precisa, e aí ele vai te mostrando uma cruzinha lá, onde que você tem que ir se direcionando, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, até chegar no ponto exato de onde é o marco, né, divisório que você tem ali no título do imóvel, enquanto se ele for georreferenciado. Então é basicamente essas coordenadas, né? Se tiver isso, vocês entendem que não precisa discutir se a linha divisória é aqui ou ali, porque quando faz esse georreferenciamento, os confinantes, inclusive, eles geralmente eles têm que assinar, concordando, né, atestando que realmente a linha divisória é aquela
que não está invadindo, né, a sua propriedade. Então, não tem muito o que se discutir. Basta chegar no local com o aparelho, você descobre onde é a linha divisória, tá? Então, é por isso que pode ser dispensado. Pode, né? Tá autorizando, mas não está obrigando o juiz. A partir disso, depois da perícia, o juiz já pode proferir a sentença, tá? E ela pode ser tanto de improcedência, quando for negado ali o direito do autor, quanto de procedência. Se não houver indefinição de limites, ou seja, tá tudo certo, tem uma cerca lá, a pessoa está brigando à toa na justiça, a sentença será de improcedência. É difícil, né? Geralmente quando a pessoa chega ao judiciário é porque realmente tem algum problema. Mas, do contrário, se for de procedência, o juiz já vai declarar qual traçado, né? Então, por meio dos serviços da perícia, do técnico correto, ele vai delimitar, falar, olha, a linha divisória entre o autor e o réu, a propriedade do autor e o réu, parte do ponto X. Sei lá, segue 200 metros sentido norte, até chegar no ponto Y, e ali se encerra. Enfim, vai ter uma descrição. Quem já teve curiosidade de olhar algum título de propriedade, escritura, matrícula de imóvel, pode ver esse tipo de informação. É até difícil de entender, às vezes, essas coordenadas, né? Mas, resumindo, é isso. É explicar, né? Definir onde que começa, onde que termina e onde que passa essa linha divisória entre as propriedades. E o juiz já vai declarar isso na sentença, tá? Então, essa encerra-se aqui a primeira fase do processo. Depois disso, a partir da segunda fase, que é mais executória, executória até coloca entre aspas, né, porque você não precisa ajuizar uma execução para isso. É uma mera fase que ela você nem tem muita distinção na prática, né? Você termina com a sentença aqui, já começa a parte da execução, que são atos para cumprir a sentença. Então, o perito, ele já vai fazer no local a delimitação, as demarcações, e vai emitir um relatório. Então, ele vai se deslocar do fórum ali, ou de onde ele trabalha, até o local onde está o imóvel, por isso que tem que ser ajuizada a ação no local do imóvel. Vai se deslocar até o local e vai fixar uns marcos, né? Muitas vezes se usa de madeira, às vezes hoje já para evitar situações de perca, né, desse sinal, utiliza-se alguns materiais de cimento assim que você fixa na terra, fica só um tanto assim para fora, bem pouco, né, para não causar algum tipo de acidente ali, dependendo do local. Então fixa-se um marco, tá? Tem todas as informações anotadas, tudo certinho. E a partir dali, depois os donos da propriedade vão fazer a cerca, né? Então eles vão fazer a divisão efetivamente. E o perito que faz essa demarcação, ele vai lá no local fixar onde que deve passar essa linha divisória, tá? Então ele vai fazer isso e emitir um relatório explicando tudo que ele fez, enfim, até desenhando ali às vezes onde que passou essa linha divisória. É uma atividade complementar ao que foi disposto na sentença, já que a definição do limite, especificamente falando, ela é feita pelo juiz. Não é o perito que diz onde que está certo ou que está errado. O juiz, inclusive, ele pode decidir com base em testemunha. Ele não precisa necessariamente seguir exatamente o que o perito falou. É claro que tem um peso muito maior o que o perito, que é um profissional específico da área, vai dizer do que uma testemunha que às vezes nem tem conhecimento técnico para isso ali, né? Mas cada caso é um caso, né? A partir disso, do relatório do perito, vão ser intimadas as partes. Então elas vão ter a oportunidade de se manifestar. E aqui que entra a questão que eu disse antes, né? A pessoa, o réu, o vizinho, né, do imóvel, ele pode nem ter contestado o pedido. Só que ele pode chegar aqui na frente e falar que teve a sentença, beleza, tudo bem, concordo com a demarcação, mas a demarcação que o perito fez aí está errada, não está igual ao que foi delimitado na sentença. É uma matéria que ele pode discutir também, já que tem que ser feito como foi sentenciado, né? Se o juiz diz que a linha tem que passar em tal ponto, se nenhuma das partes recorreu
e tudo mais, tem que ser feito da forma como está na sentença. E a parte, né, qualquer uma delas podem alegar aqui que o perito não colocou os marcos no local correto. E aí o juiz vai avaliar e vai decidir. Vai ser lavrado, então, um auto, né, com a descrição minuciosa dos limites, tá? Depois dessa decisão aqui de eventuais impugnações aos trabalhos da perícia, vai ser lavrado um auto. É mais ou menos como se fosse a matrícula do imóvel que você vê na escritura, nos registros. Tal imóvel, aí vai ter a descrição dele, vai falar exatamente onde que passa toda a linha divisória do imóvel, as coordenadas geográficas, né? Hoje já se utiliza esse tipo de informação, as coordenadas geográficas, enfim, tudo que for necessário vai falar sobre o imóvel nesse auto, né? Que a partir desse auto e junto com a sentença de homologação da demarcação, que a pessoa, né, ambas vão pegar, isso é se o juiz não mandar de ofício para o registro de imóveis, mas que as partes vão pegar essa documentação, esse auto de descrição, tá, dos limites, e vai levar junto com a sentença, a certidão de trânsito em julgado, lá para o cartório de imóveis para fazer a averbação na escritura, né, na matrícula, na verdade. Fazer a averbação na matrícula do imóvel, né? Cada um faz no seu, para que fique realmente pacificada aquela questão. Não basta ter uma cerca ali se a sua matrícula lá no cartório está errada ainda. Então, a partir disso que esses documentos que as pessoas vão levar até o cartório e o oficial vai lavrar, vai averbar essas informações e vai constar, né? Se você tirar uma certidão lá no registro de imóveis, vai ficar constando, averbação número tal, em cumprimento à decisão judicial do processo de demarcação número tal, decidido pelo juiz tal, transitado em julgado na data tal, foi determinado que o limite de tal imóvel começa no ponto A, vai a 200, 300 metros em frente, na linha norte, e termina no ponto B, não sei o quê. E toda essa descrição minuciosa vai estar no auto, que o oficial vai transcrever lá na matrícula do registro de imóveis. Então é isso que vai realmente mudar a situação de fato ali, né? Para fins de direito. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? A demarcação? Não, a gente segue. Oi, pode falar, Israel. Tudo bem. Tá? Então vamos passar para a divisão, então, para a ação divisória. Vou falar dos procedimentos. Muitas coisas são parecidas aqui na primeira fase, mas o que define mesmo é na segunda fase, que é bem diferente. A inicial, novamente, né, com todos os requisitos, e também tem que ter a prova do domínio, né, domínio, a propriedade do bem que você está querendo dividir. Você não pode dividir um imóvel que não é seu, tá? Então, tem que ter essa prova aqui, o título, a matrícula, você tem que demonstrar a origem desse condomínio e tudo mais. Isso está lá no artigo 588, ó. A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel. Então tem que estar tudo descrito lá. Olha, o condomínio em questão foi criado em razão de uma doação feita pelo falecido pai das pessoas, não sei o quê. Enfim, tem que mencionar qual a origem. Ou as pessoas constituíram condomínio de vontade própria e agora não querem mais permanecer juntas. Conterá também o nome, estado civil, a profissão, enfim, a qualificação, né, das partes, dos condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com as benfeitorias e culturas. Então, você vai colocar na inicial todo mundo que é o proprietário, né, condômino também, junto com você, e quem está no imóvel. Muitas vezes você pode ser dono do imóvel, mas não residir no imóvel, tá? Então, olha, o imóvel é de propriedade do Eduardo, da Josefa, do Aguinaldo e do Israel.
Só que a Josefa não reside no imóvel, somente residem no imóvel o Eduardo, Agnaldo e Israel. E todos eles plantam, né, tem, enfim, criação de gado, alguma coisa do tipo, tem que especificar tudo isso no imóvel. Tá? A cultura aqui é o que você planta, o que você produz ali no imóvel. Então você vai especificar as benfeitorias. Então, o Eduardo tem uma casa localizada já no bem, o Agnaldo também. O Agnaldo, enfim, não lembro quem que eu falei que não morava no imóvel, mas é isso aí. Vocês têm que especificar todo mundo que reside, que é todos os condôminos, primeiramente, né? Todos os proprietários em conjunto, e todo mundo que reside no imóvel. Todo mundo que tem alguma benfeitoria no imóvel. Benfeitoria é alguma construção, algum, algum trabalho lá que dê valor ao imóvel ali. Qualquer tipo de coisa ali que seja feito por alguém. E culturas, né? Alguma lavoura, algum tipo de plantação. Você também tem que especificar as benfeitorias comuns. Pode ser que, vamos supor que nenhum de nós moremos lá no imóvel. Então, mas a gente tem uma casa que é para passar fim de semana, por exemplo. Então a gente tem uma casa com piscina, com tudo mais. Isso é uma benfeitoria que é de todo mundo ali, de todos os proprietários. Então é incomum. Isso vai ser levado em consideração, e é por isso que tem que ter já na inicial, porque vai ser levado em consideração na divisão, tá? Quem pegar esse quinhão, né, essa parte que está com essa benfeitoria, provavelmente ou vai ter que ressarcir os demais a depender do valor, ou vai ter que pegar um pouco menos de terra para poder compensar, digamos assim, o pedaço que ela pegou que é mais valorizado, né? Então é por isso que tem que estabelecer e descrever tudo certinho que tem no imóvel. Tá? É bem importante isso. Após, após isso, serão feitas aqui as citações do réu. Antes de continuar, por que que na divisão, né, tem essa exigência de descrever as benfeitorias e tudo mais que tem no imóvel, né, e na demarcação não tem? Porque a demarcação não tem como objeto a divisão interna do imóvel, né? A questão são os limites, as fronteiras do bem, da propriedade. Já na divisão, não, você vai dividir entre os proprietários. Então, mais do que estabelecer os limites externos da propriedade, né, a extensão, o tamanho, você tem que indicar tudo que tem dentro da propriedade, porque vai ser objeto de divisão. Então tem que ser avaliado tudo certinho. Depois serão citados os réus, seus cônjuges, inclusive se forem casados, para querendo apresentarem defesa em 15 dias. Prazo padrão novamente, né? Olha, o Código de Processo Civil está de parabéns por padronizar tantos prazos assim de, principalmente contestação, né, recurso, porque o código anterior tinha, acho que um prazo para cada ação dessa era um prazo diferente. Então, tinha casos aqui que eram 10 dias, tinha outros que eram 20 dias. Então, é complicado para quem estudava. Agora, pelo menos em relação a isso, foi facilitado, né? Facilitaram a nossa vida. Os réus podem alegar as mais amplas matérias da contestação, desde questões preliminares, né, aquelas de ordem mais pública que a gente comentou nas aulas passadas. Então, ele pode alegar ilegitimidade da parte, enfim, coisa julgada, tudo isso. Até falta de domínio, tá? Ou seja, pode falar que a pessoa não é proprietária do imóvel, que está querendo dividir. Pode alegar uso capião, desaparecimento do condomínio. Não é que o sítio sumiu, tá? Vai desaparecer o condomínio, que é a propriedade em comum. Então ele pode alegar que já foi dividido ou que a pessoa vendeu o imóvel, não é mais dona, enfim. Contestar a relação à extensão da cota, né? Ou seja, a pessoa na inicial alega que tem 50% do imóvel, quando na verdade ela só tem 25%. Tudo isso. Forma de partilhar. Então, ela pode contestar também, dizendo que ela quer partilhar de outra forma, quer que todo mundo pegue um trecho ali da parte da área de lazer, enfim, só um exemplo. Então, existem questões como preliminares, falta de domínio, uso capião, desaparecimento do condomínio, que prejudicam a análise do mérito.
Então, o juiz vai resolver isso antes. Se forem questões que não prejudicam a análise do mérito da questão da divisão, mas são só, vão, digamos assim, vão só atrasar um pouquinho, mas não vão interferir no final, né? No julgamento, se vai ou não dividir. Como a extensão da cota, a forma da partilha, tudo isso, vocês entendem que não está contestando aqui o direito da pessoa em sair do condomínio, em dividir ali a propriedade, somente a forma como está sendo feita. Então, o juiz vai decidir depois essas questões que são da partilha, né, a extensão da cota, fica para a segunda fase. Tá? Agora, se forem questões aqui preliminares ou questões que envolvem o mérito em si, da própria divisão, aí ele tem que julgar, né? E pode abrir uma sessão para instrução probatória, marcar audiência, produção de provas, tá? Então, a pessoa alega, por exemplo, que o autor não é proprietário. Aí ela vai ter que provar, enfim, tudo isso, e isso pode, inclusive, levar à improcedência da ação. Mas se ela alegar somente que discorda do tamanho da cota da pessoa, né, da parte que ela tem no imóvel, não vai interferir no direito dela de divisão. Só vai atrasar um pouquinho e vai modificar na segunda fase do processo. Tá? Então, como eu disse, né, questões relacionadas à formação dos quinhões, né, quinhões eu já disse para vocês que são as partes, né, os pedaços de terra que vão se originar com essa divisão. Os critérios de escolha e localização, tá, serão apreciadas na segunda fase do processo. Na primeira fase, eu já disse, o juiz analisa o direito em si, né? É a fase que ele vai analisar se o bem pode ser dividido, se a pessoa é realmente proprietária ali em condomínio, tudo isso. É o que eu falei, né? Nessa fase, todos os atos se voltam para determinar como será a divisão. E vamos falar então da segunda fase. A partir daqui, o juiz vai dar então uma, uma decisão realmente encerrando essa fase, essa primeira fase, dizendo, fala, olha, realmente o imóvel é passivo de divisão, encontra-se tudo certinho, a pessoa, o autor é proprietário, os demais são condôminos ali em conjunto, então vai passar para a segunda fase, tá? Que é, na verdade aqui, depois eu vou, agora até eu fiquei com uma dúvida nesse ponto aqui, tá? E eu vou, se alguém inclusive souber, me fala, mas eu preciso dar uma lida, que eu não me recordo agora se nesse momento aqui o juiz dá uma sentença. Eu creio que sim. Ele vai dar uma sentença, ou é uma sentença ou uma decisão. Eu só vou verificar e vou até anotar aqui, para depois não. Que até me gerou dúvida também. Não lembro de ter lido isso. Se nessa primeira. Eu sei que na demarcatória é uma sentença, da primeira para a segunda fase. Agora, na divisão aqui, na ação de divisão, eu não me recordo. Eu vou verificar e eu aviso para vocês na próxima aula. Mas, de qualquer forma, pelo menos uma decisão aqui vai ter que ter para encerrar a primeira para a segunda fase, tá? Eu só vou verificar se é decisão mesmo ou sentença. Na segunda fase, são os procedimentos já de divisão. E é por isso que eu acho que é sentença, porque na primeira fase ele já vai determinar aqui como que se o imóvel vai ser dividido ou não, e já na segunda fase ele só vai praticar os atos de execução mesmo dessa divisão, né? Então, o que que acontece nessa segunda fase, né? A partir do momento que o juiz verificou todos os requisitos, viu que tudo está corretamente instruído ali no processo, o que que vai acontecer, né? Primeira coisa, ele vai determinar que todos os condôminos apresentem os títulos. Isso muitas vezes já está no processo, né? Mas ele vai determinar que todos apresentem e qualifiquem os seus títulos e também peçam, né? Abre-se aqui o prazo para pedido sobre constituição de quinhões. Por que isso aqui, né? Vamos lá para o 591, ver o que ele fala. Todos os condôminos serão intimados a apresentar, dentro de 10 dias, seus títulos, se ainda não o tiverem feito, tá? E a formular os pedidos sobre a constituição de quinhões. Por que formular os pedidos, né? O autor,
Isso é óbvio que o autor quer dividir, né? Ele que entrou com o processo. Agora, você não se sabe se os demais condôminos querem permanecer em condomínio, entre eles, os que restarem, ou eles querem dividir também. Muitas vezes acaba se dividindo, né? Mas pode, enfim, por mais variados motivos, pode ocorrer aqui que as pessoas queiram permanecer em condomínio, no caso de uma divisão parcial. No exemplo que eu havia dado para vocês, eu, o Aguinaldo, a Josefa e o Israel somos os condôminos. Eu quero me separar desse condomínio. Aí eu entro com processo, tá? Os demais são citados, mas eles não querem sair do condomínio, tá? Eles não podem me obrigar a permanecer, mas eles podem ficar entre si depois. Então, o juiz vai, por exemplo, vai me dar 20%, 25% do imóvel, que é a minha parte, tá? A minha cota parte, vai estabelecer o meu quinhão, e o dos demais, é nesse momento aqui que eles vão ter para dizer, tá? Olha, juiz, eu quero também que estabeleça aqui o meu quinhão, né? Na cota que me cabe. Ou eles vão falar que não, que pretendem permanecer em condomínio entre eles. Então, se eles permanecerem, o juiz vai mandar separar o meu quinhão, a minha parte, e o deles vai ficar em conjunto, tá? Normalmente, nada impede. Então, nesse momento em que as partes vão fazer esses pedidos, tá? Se cada um tiver o seu advogado, o advogado vai interpor uma petição dizendo fulano de tal pretende também, enfim, dividir o seu imóvel e extinguir a comunhão, portanto, solicita que seja estabelecido o quinhão. Aí, nessa parte também, nesse ponto, as partes geralmente solicitam já, né? Fala, olha, vocês vão ver, tem vários critérios para estabelecimento aqui de preferência, onde que cada pessoa vai ficar no imóvel, né? Se eu tiver, por exemplo, morando no imóvel, em algum ponto dele, do imóvel antigo, eu tenho preferência de permanecer no mesmo local, tá? De ter o meu quinhão, o meu sítio ali fixado naquele local. E, enfim, tem várias possibilidades. Então é nessa parte aqui, nesse ponto, que as pessoas já vão mencionar. Falar, olha, juiz, eu tenho benfeitoria em tal parte do terreno, ou eu moro em tal parte do terreno. Ou então pode dizer, falar, olha, eu só quero meu quinhão, não me importa onde. Então, tudo isso é válido, tá? O juiz vai apreciar depois com os vários atos que se seguem. Então, a partir daí, os demais condôminos podem impugnar em 15 dias. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero me separar e eu digo, né? Olha, eu tenho esse imóvel em condomínio com a Josefa, Aguinaldo e o Israel. Eu quero me separar e eu quero o meu quinhão em tal localidade do imóvel, na entrada do imóvel, porque eu tenho uma residência ali. Aí os demais podem vir e falar no processo, falar, olha, eu concordo, ou então impugnar, né? Falar, não, não aceito porque, apesar dele ter uma casa ali, é a parte mais valorizada do terreno, ou então, eu também tenho uma casa próxima ali do local, enfim, todas as matérias ali de questão de preferência, eles podem alegar nesse ponto também, impugnando essa questão da constituição dos quinhões aqui, tá? Isso vai. Esse tipo de processo é aqueles que, se o juiz não tiver um pouco de pulso ali, esse negócio não acaba mais a discussão, né? Mas, a partir daí, tá, formulados esses pedidos, abre-se para a medição do imóvel, a classificação e avaliação das terras, tá? Isso está lá no 590 do CPC. Vão acompanhando no código aí, tá? O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Aí o parágrafo único é bem interessante. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, né, as estradas, as construções, as benfeitorias, com a indicação de seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha. Então, o perito vai descrever mesmo todo o imóvel, vai medir a totalidade, vai fazer a classificação, a avaliação das terras, vai dizer que hoje quase não, enfim,
Antigamente se utilizava muitos termos, né? Terras de primeira classe, de segunda classe, que queria dizer que a terra era de boa qualidade, né? Hoje, praticamente não se vê tanto como antes, mas, enfim, vai ter uma avaliação, pelo menos, do valor ali da propriedade como um todo, e de todas as benfeitorias. Por exemplo, nessa exemplo que eu disse, tem uma área de lazer, o perito vai avaliar, vai fazer todo esse trabalho técnico mesmo para facilitar na hora da divisão, né? Para você não ter que. Imagina o juiz tendo que dividir um imóvel com base nas alegações do autor e dos réus só, né? Não tem como. Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, e ninguém é técnico no assunto para trazer uma informação específica e objetiva. É por isso que existem os peritos. Ele vai elaborar depois o plano de divisão. E com base nessas informações que ele vai coletar no imóvel, elabora esse plano de divisão, que está no 595. Os peritos proporão, em laudo fundamentado, a forma de divisão, devendo consultar, quando possível, aqui, ó, a comodidade das partes, respeitar para a adjudicação a cada condômino a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitorias e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas. Então, o que o perito vai observar? É a comodidade, ou seja, se uma pessoa já está no local, ou, enfim, ela já tenha alguma benfeitoria, residência, o perito vai observar tudo isso para fixar o quinhão, né, a parte da pessoa. É muito difícil se um dos condôminos tiver uma residência, se ele já morar em determinado local do imóvel, ser atribuído a ele a parte lá do outro lado da propriedade, lá no fundo, que não tem nada, assim, nada a ver com o que ele já fez, com o que ele já tem, né? É claro que nada impede, né? Mas, enfim, o que pode acontecer, se essa área dele for um pouco mais valorizada, é ele ou ter que ressarcir os demais ou pegar um pouco menos de terra. Mas tudo isso depende do caso concreto e é nesse plano de divisão que o perito vai estabelecer. Falar, olha, ele já vai até, pode até inclusive sugerir ali, enfim, que, que a determinada parte fique naquele determinado quinhão, porque já mora e tudo mais, né? As partes vão poder se manifestar dentro desses 15 dias, né? E a partir de então o juiz que vai decidir. Ele vai falar, olha, com base no exposto, em todas as provas, em todas as alegações das partes, né, dos condôminos, determino então que o quinhão do Eduardo vai ser o quinhão número de letra A, né? O quinhão de letra A, que é onde ele já mora, onde ele já tem residência, tem benfeitorias, tudo. Avaliado em tantos reais. O quinhão da condômina Josefa vai ser o quinhão B, que fica em tal local do imóvel. Enfim, vai determinar tudo, vai delimitar, vai deliberar aqui sobre essa partilha, né? O juiz vai decidir, né? Se não tiver concordância entre as partes, obviamente, pode ser que haja, né, concordância. As pessoas entrem no acordo e decidam entre si quem vai ficar onde, né, e com o quê. E aí o juiz só vai homologar. Mas se tiver discordância, o juiz vai ter que decidir. Ou então fazer sorteio, né? Já que não tem concordância, vai fazer a avaliação. Geralmente a partilha ela é feita com base, se for possível, né, com base no valor da localidade do imóvel e não exatamente pela quantidade de terra, tá? Como eu já disse para vocês, é diferente alguém pegar 10 hectares de terra em uma área limpa, que não tem nenhum tipo de área de preservação, enfim, de benfeitorias nem nada, e alguém que pega uma outra área que, de 10 hectares, também o mesmo tamanho, em uma área que passa uma linha de energia no meio, que passa uma estrada, que tem um lago, um brejo na localidade que faz perder uma quantidade de terra útil, né, de produtiva. Enfim, é diferente, né? Os valores são diferentes. Então, é tudo isso o perito que vai analisar e vai falar, olha, por conta desse fator de ter uma benfeitoria, uma área de lazer,
para que tenha o mesmo valor, a área tem que ser um pouco menor. E o contrário é válido, né? Onde a área é menos valorizada, a área total pode ser um pouquinho maior de terra. Então, geralmente faz essa divisão considerando o valor da parte, né? Isso tudo o perito que vai fazer, tá? E aí depois o juiz vai decidir se realmente está de acordo, se as partes concordam, ou então vai tentar fazer alguma divisão sobre isso e vai definir, né? Algum momento, e esse momento é aqui, e vai ter que definir quem vai ficar com o quê. E o juiz vai delimitar, aliás, deliberar sobre a partilha. Está lá no 596. Ouvidas as partes, no prazo comum de 15 dias, sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará sobre a partilha. E aí que segue a parte mais prática mesmo, que é a demarcação dos quinhões. Então, por exemplo, nesse caso que todos os condôminos quiseram a divisão, né? Todos aceitaram sair do condomínio, então o autor e os demais, o juiz deliberou sobre a partilha, o perito fez todo esse plano, né? O juiz deliberou, aí vai fazer a divisão dos quinhões. O que que é isso? O perito vai lá na propriedade e vai fixar os marcos divisórios também nas localidades. Ele não vai fazer a cerca, né? Obviamente, mas ele vai pelo menos fixar os marcos. Fala, olha, seu quinhão começa aqui, termina lá, passa em tal local, vai fixar os marcos e depois o trabalho das pessoas, dos funcionários que, enfim, podem trabalhar na propriedade é simplesmente erguer a cerca, né? Mas o perito que faz essa demarcação efetiva. Então a pessoa, depois que tiver fixado aquele marco, ninguém pode chegar lá e mudar, né? Eles têm que construir a cerca, a linha divisória entre as partes, na onde foi fixado. A não ser que, a partir aqui da entrega dessa demarcação e desse memorial descritivo, onde o perito vai relatar tudo que ele fez, fazer uma planta lá com a divisão, com todas as partes, onde que foi fixado, vai tirar foto, né? Tudo certinho. As partes podem se manifestar dizendo que também a demarcação não foi feita conforme foi delimitado aqui pelo juiz. Isso pode ser uma alegação, mas, como eu disse, é mais difícil, né? O perito, geralmente, ele tem capacidade técnica para fazer o serviço corretamente, mas pode acontecer algum erro, alguma falha também. Após, pessoal, vai ser lavrado pelo escrivão lá do cartório do fórum, um que se chama de auto de divisão, que é um documento, né, que fica no processo, em que o escrivão diz, delimita lá, descreve. Depois eu vou até. Eu tenho um processo antigo aqui, eu não vou. É que vocês não conseguem visualizar os processos da internet, né? A não ser quem trabalha em escritório, que talvez possa ter acesso ali por conta do trabalho. Mas eu até posso compartilhar como que é um auto de divisão e a folha de pagamento. Mas assim, só para vocês tentarem visualizar, é um documento em que vai ficar descrito cada parte, tá? O quinhão de cada um. Então, o quinhão do Eduardo, né? O imóvel do Eduardo agora. Começa aquela descrição geográfica mesmo ali. Começa no ponto A, vai até o ponto B, e de lá faz divisão com fulano de tal, fica ao lado do quinhão da Josefa e do Aguinaldo, tem a área total de tantos hectares, o valor de tal, tantos reais, tem tantas benfeitorias, passa uma estrada no meio, assim, bem informalmente falando, mas é basicamente isso, né? É uma descrição também do imóvel, dos quinhões que foram criados, né, desse imóvel antigo. E a chamada folha de pagamento, que basicamente é quase a mesma coisa do auto de divisão, só que uma descrição um pouco mais detalhada do imóvel, que dos quinhões, né, que vai dizer, olha, é pago ao Eduardo, ou seja, é entregue, né? É meio que são formalidades no processo, mas vai dizer o seguinte, é pago ao Eduardo, né? Como pagamento ao condômino Eduardo, está o quinhão no quinhão de letra A,
enfim, encravado na propriedade de nome tal, tem área de tantos hectares, avaliado em tanto. É basicamente a mesma coisa do auto. Depois eu vou mandar a foto do que eu tenho aqui. É um processo antigo, mas da década de 70, mas é basicamente isso que se faz hoje ainda, pelo menos nessa parte do auto e da folha de pagamento. Só para vocês visualizarem, assim, na prática, como que é o que é esse documento, né, esses dois documentos. Então, o auto de divisão, que é a formalização dessa divisão mesmo, depois que o perito apresenta o memorial com a demarcação dos quinhões, e a folha de pagamento, que é também uma formalização meio que de entrega, né, do imóvel. Foi pago, foi entregue ao condômino, tal quinhão, caracterizado de tal forma, no valor de tal. Então, vai ter tudo descrito lá. E isso está lá no 597, que descreve o que deve constar aqui no auto, né, no auto e na folha de pagamento, ó, se vocês quiserem ler, o auto conterá a confinação e a extensão superficial do imóvel, a classificação das terras, o cálculo da área, a avaliação, tudo mais. O valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão. Então, se alguém ficou com um pouco mais de terra, vai estar declarado lá, porque foi para compensar o valor, enfim, para ter uma equidade ali. Tem que estar tudo bem explicado, né? Só não vai simplesmente conter no alto que o condômino Eduardo ficou com 15 hectares de terra, a condômina Josefa ficou com 10 hectares. Tem que justificar o porquê, né? Geralmente por conta do valor da compensação entre os quinhões. Na folha de pagamento vai ter a descrição das linhas divisórias do quinhão, então vai ter todas as informações que são necessárias depois para o oficial do cartório fazer a matrícula, abrir uma matrícula nova, né? O imóvel, pessoal, o imóvel rural, urbano também, né? Mas vamos falar mais do rural, que é o mais fácil de dividir, né? O imóvel rural, ele possui uma chamada matrícula, que é um documento lá no cartório, um registro lá no cartório de imóveis, onde ficam anotadas as informações daquele imóvel. Toda vez que alguém vende, compra, fica anotado nessa matrícula, né? Averbado, registrado. Da mesma forma, quando ocorre uma divisão. Quando ocorre uma divisão, o que acontece? Fecha-se aquela matrícula anterior, porque o imóvel antigo não existe mais, e abrem-se as matrículas oriundas dele, né, dessa anterior. Então, do imóvel de matrícula número 2000, originaram-se as matrículas 2100, 2101, 2102. E aí vai ser descrita cada uma das matrículas, né? Num registro, né? Numa ficha à parte lá no cartório. Então é por isso que tem que ter esses detalhes já no processo. A descrição das linhas divisórias, para ficar tudo individualizado, mencionadas as confinantes, né? Quem que fica nos arredores, os vizinhos. A relação das benfeitorias, das culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe foram adjudicadas, né, por serem comuns ou mediante compensação. E a declaração das servidões instituídas, especificados os lugares, a extensão e o modo de exercício. O que é, né? Se você tiver vários imóveis, algum deles vai ter que dar passagem, por exemplo. Isso é uma servidão de passagem. Tem uma estrada no seu sítio, que é uma servidão de passagem. Então você não pode fechar, porque senão o seu vizinho não consegue acessar a propriedade. E então tudo isso vai ser descrito no laudo, tá? Aliás, na folha de pagamento. A partir disso, dessa lavratura do auto e da folha de pagamento, o juiz vai homologar a divisão por sentença, tá? E aí aquela questão, né? Depois do trânsito em julgado, ou o juiz manda já oficiar o cartório, ou então as partes, cada uma leva a sua sentença, o auto e a folha de pagamento para o cartório de imóveis para fazer a abertura, né, das matrículas, enfim. E
para a execução dessa sentença que homologa a partilha, basta um simples pedido de expedição, de mandado de emissão de posse, tá? Então, aqui não precisa ajuizar uma execução de sentença, um cumprimento de sentença. Basta que você peticione no processo, fala, olha, juiz, eu estou tentando aqui entrar na minha posse, aqui na minha propriedade, mas não estão querendo deixar. Pode ocorrer também, né? Principalmente quando há esse tipo de conflito. Aí o juiz pode determinar já a expedição de um mandado de emissão na posse. Então, vai o oficial de justiça e vai obrigar quem estiver resistindo lá a deixar você entrar na sua posse, né, no seu imóvel individualizado. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso daqui? Falei bastante. Querem perguntar, comentar, complementar? Tudo certo. Para quem chegou depois, pessoal, eu corrigi as questões no início da aula, enquanto o pessoal não chegava, já tinha dado o horário. Então, para não começar direto pelo conteúdo, eu corrigi as questões. Quem quiser depois assistir a aula completa, a gravação que eu vou disponibilizar no, lá no WhatsApp de vocês, do grupo, né, por enquanto, aí vocês pegam o começo da aula para fazer essa revisão ali das questões. Vou, inclusive, compartilhar daqui a pouquinho já com vocês as questões dessa semana que vem, para vocês fazerem a entrega e já fecharem aí a pontuação do primeiro bimestre, tá? De atividades. Então já vão deixando um tempinho aí para fazer, tá? Professor, Oi? o senhor falou aquela hora lá do negócio lá da sentença, e eu estava lendo aqui que, havendo a resposta e o procedimento especial se converter em comum, em caso, né, de revelia, já se faz o julgamento antecipado do mérito. E aí eu li lá o artigo 355, caso seja possível, né? Aí, do contrário, o processo ele irá continuar com a nomeação de um perito. Mas daí, no final, haverá a prolação de sentença, se for pelo sentido da divisão, Da divisão. né? Posteriormente, terá que ser registrada no cartório próprio. Qual o artigo que você leu? 355. 300 Isso, artigo 355. do código Isso. do CPC? Aham. Não é 500, não. Oi? 355. Peraí, Dá uma lida aí. só um minuto. Ah, tá, sim. É que isso daqui são regras gerais que geralmente se aplicam mais ao procedimento comum. Mas, como eu só não quis afirmar com certeza, porque a gente está falando do procedimento especial, então nem sempre vão se aplicar essas mesmas regras, como a questão do julgamento antecipado. Enfim, eu não. Eu vou ver depois deixa eu ver nos artigos lá específicos da. Então, eu encontrei nesse artigo 355, né? E aí também eu fui lá no 589. 589, deixa eu ver aqui, feitas as citações, tal. 57. E Deixa eu ver daí aqui lá as vai falar, regras. né, que da demanda, quando restará Então, inviável no caso que se trata de um bem indivisível, ou uma divisão tornar impróprio ao seu destino, né? sim, sim. Nesse caso, o que ele manda observar aqui no artigo 589, né, depois da citação que preceitua o 576, né, que vai falar prosseguir-se-á na forma dos artigos 577 e 578. O 577, ele vai falar do prazo de contestação, isso ele remete à demarcação, né? Até algumas coisas eles remetem um procedimento ao outro. Então, por isso que eu digo que
eu não quero afirmar com 100% de certeza, porque eu vou consultar depois na doutrina, mas por ele se remeter a esse procedimento da demarcação, eu quase certeza que tem uma sentença no meio também. Então, o Sim, mas pelo que eu entendi, tem. Então, o 578 diz, né, que após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. Então, isso realmente, né, depois que o réu se manifestar, se ele contestar, aí para ter que decidir essas questões que envolvam o próprio direito de divisão mesmo do autor, se ele pode ou não pleitear isso, se está correto, o juiz vai abrir a instrução probatória. E depois, de alguma forma, ele tem que decidir. Então, por isso que eu imagino que seja uma sentença mesmo. É que eu Mas não, pelo que eu entendi, sim, tem uma sentença. então, é que eu Entendeu? não anotei no meu esquema aqui, mas eu tenho quase certeza que é, sim. É, Pra, ok, pra, professor. porque a demarcação, ela também é uma sentença que encerra nessa primeira fase, e depois já Mas eu inicia acho a que as duas, segunda. na sentença, elas têm caráter duplo, não tem, professor? Eu li alguma coisa. Não, o processo, né, tem caráter dúplice, então eles podem fazer pedidos, mas tanto o autor quanto o réu pode fazer pedido. Deixa eu ver se nessa parte é que ele não explica, não menciona exatamente aqui a questão da sentença no procedimento da divisão. E ele só remete ao 577 e o 78. O 355, né? 79, que é a sentença, ele não menciona o 589 aqui. Mas até onde eu li, eu acredito que sim, tem uma sentença. Então, Entendeu? eu imagino que sim. Eu vou consultar e depois eu falo com mais certeza, mas eu tenho praticamente certeza também que é sentença, que vai encerrar essa primeira fase, dizendo que a ação é procedente, que realmente tem que fazer a divisão do imóvel, e depois na segunda fase só vai ficar para discutir questões de como que vai ser feita a partilha, né, a divisão efetiva. Então, eu tenho praticamente certeza que é isso. Mas só quero Porque confirmar se o mesmo. senhor for olhar lá no CPC, no 597, no parágrafo 3º e 4º, e no segundo, você vai conseguir também entender que haverá, sim. Sim, ele tem que resolver o mérito ali, ele vai ter que dar algum tipo de sentença. Deixa eu Uhum. ver se pela jurisprudência eu encontro alguma coisa aqui. Para agora, né? Sentença. Deixa eu ver aqui. Eu sei que por final é uma homologação só, não, mas é sentença também. Mas deixa eu ver aqui se. Eu vou ver, para não falar, não afirmar nada categoricamente aqui e às vezes errar, eu vou pesquisar. Na doutrina deve ter, aqui eu devo ter esquecido. E, e aí eu passo para vocês depois, ou pelo WhatsApp, ou na aula que vem mesmo eu comento, até para o pessoal que não pôde ver essa. E aí eu bato o martelo mesmo falando se é sentença ou se é uma decisão só. Mas porque tem tipos de procedimentos que se encerram uma fase e outra por meio de uma decisão interlocutória. Mas eu creio que não seja o caso desse, porque vai Uhum. resolver o mérito dessa parte de divisão e tudo mais, então eu imagino que seja sentença, tá? Do resto, Professor, deixa eu te Oi, perguntar uma coisa que eu estou pode em falar. dúvida e também estou um pouco curiosa. O senhor sabe dizer qual foi o único procedimento especial que permaneceu no CPC de 2015? Porque houve muitas mudanças, né? Qual foi o quê? O único procedimento especial que permaneceu no CPC de 2015. Pra cá, entendeu? Eu Confinação, li aqui alguma coisa, mas eu fiquei um pouco meio. Eu classificação fiquei das na terras, dúvida, porque eu fiquei pensando. Pera aí, Será que. pessoal. Deixa eu só desativar eu não sei se é o seu áudio, André, ou da José. Só um minutinho, José. Vou ativar o mudo aí.
Não, na verdade, foram vários, né? E todos esses que a gente trabalha aqui são procedimentos especiais. Mas o que permaneceu? Que permaneceu no CPC de 2015? Então, todos estão, né, no CPC de 2015. Todos esses que a gente está falando, são vários. Ou que você quer dizer que permaneceu no procedimento, seguindo o procedimento anterior, que Não, do CPC de permaneceu no, 73? no CPC de 2015 para cá. Eu fiquei curiosa, porque Não assim, sei. Você viu isso em algum lugar? Escrito em algum... eu li, até anotei aqui no meu resumo aqui, falei, vou perguntar ao professor. Porque Sei. lá falava de ação de uso capião, falava da ação de Isso, iniciação de obra nova, ação de isso. depósito, falava de ação de divisão e demarcação de terras particulares. E aí eu fiquei pensando, será qual desse procedimento especial que permaneceu no CPC de 2015? Entendeu? Então, é Eu, todos eles, né? eu Todos acho. eles, Eu porque acho que foi a uma gente... só, eu não sei se eu estou certa. Mas eu falei, Não, eu vou tirar a dúvida com o professor. não, porque a não ser que seja o contrário, né? Qual foi o único que foi retirado do de 73 para o de 2015, talvez? Porque que permaneceu são esses que a gente está trabalhando, né? A ação de consignação em pagamento, tá aqui no título 3, né? Do CPC, dos procedimentos especiais. Então, tudo que tem daqui para baixo é procedimento especial, né? Cada capítulo é um. É a Eu consignação. Eu fiquei com dúvida, porque lá fez uma pergunta, né? Qual foi o único procedimento especial que permaneceu no CPC de 2015? Aí colocou todas essas ações, né? Isso. Aí eu fiquei pensando, na minha cabeça, se eu tiver certo ou errada, eu acho que, pouco que eu dei uma lida, eu acho que seria a ação de divisão e demarcação de terras particulares. Eu acho. Entendeu? Eu vou Porque, dar um assim, por isso que eu estou perguntando para o senhor. Porque, assim, eu não estranho gosto de... isso. É que talvez deva ter algum contexto essa pergunta para ter que responder, porque procedimentos especiais, todos esses que a gente está trabalhando são. Agora, eu não sei se é alguma coisa específica. Deixa eu... Porque falou assim, o único procedimento especial, né? A pergunta era essa. O único procedimento especial que permaneceu no CPC de 2015. Aí eu fiquei, né, assim, toda enrolada. Eu falei, não, mas eu vou perguntar ao professor, porque Não, daí, porque é o assim, seguinte. meu pensamento seria a ação de divisão, né? E demarcação de terra particulares. Mas eu também não sei se estou certo. Aí eu hum, estou dividindo com o senhor aqui. talvez o que eles, não sei, né? Talvez tenha dado. É que você está falando todos os procedimentos que tem realmente aqui no CPC. Mas se, por exemplo, eles tivessem dado outras ações e tivesse alguma que só uma que estivesse correta, né, dentro dos procedimentos especiais, aí tudo bem, mas eu nem Então, sei. porque no final, né, no final do texto, foi feita essa pergunta: qual foi o único procedimento especial que permaneceu no CPC de 2015? Aí colocou ação de uso capião, colocou enunciação, né, da obra nova, ação de depósito, ação de divisão e demarcação de terras particulares. Ah, Aí, assim, pelo pouco que eu dei uma lida em tudo um pouco, eu acho que seria a última. Ação de divisão e demarcação de terra particular. tá. Pode ser, então, porque. Só um minuto. Deixa eu ver aqui no. Eu fechei aqui. É porque realmente alguns procedimentos eles foram alterados de que não são mais procedimentos especiais, né? Isso, é isso que eu estou querendo dizer, chegar com o senhor, Sim, entendeu? Houve essa mudança. eu teria que ver realmente a questão, se você tiver ela na íntegra para eu poder ler. Mas realmente a de demarcação e divisão de terras é um procedimento especial. Eu E acho que ele foi o único que ficou como um procedimento especial. sim, não que seja o único que No CPC exista, de mas 2015. das alternativas que tem na questão aí, deve ser, então. Eu acho. Mas depois eu mando ela para o Sim. senhor, Não, pode aí o mandar. Eu senhor dá uma entendi agora o atenção para sentido da saber. pergunta. É que eu Uhum. imaginei que você estava querendo saber se realmente só tinha um procedimento hoje vigente, mas não é, né? Na Não, verdade, não. na Sim. verdade é que eles devem ter dado várias alternativas que não são procedimentos especiais e que devem ter mudado, Só né? uma que permaneceu agora no CPC de 2015. Ah, tá. Eles deram várias alternativas que não são e tem essa que é a correta.
Depois me Isso. manda, mas pelo que você disse, é isso mesmo, então. É, Pelo menos porque a demarcação e a divisão é procedimento especial ainda. isso, isso. Eu entendi isso também. Eu falei, vou dividir com o professor depois na aula. Sim, Mas tá sim. bom, professor. Seria isso, tá? Obrigada. Beleza. Por nada. Deixa eu ouvir a José. Pode falar, José. Tá com a mãozinha erguida aí. Ah, o senhor falando da sentença, eu vi aqui no artigo 597, parágrafo 2º, está escrito assim, é do CPC. Isso. Assinado auto pelo juiz e pelo perito, será proferida sentença homologatória da divisão. Isso. É que realmente essa eu sei que existe, que é a sentença do final mesmo do processo. E é depois Tá. já da segunda fase que a gente comentou. Então, o que eu fiquei com dúvida é se no intervalo da primeira fase, que vai discutir se o autor tem o direito de pleitear essa divisão, né, e tudo mais, se vai ter uma sentença. É isso que eu não me recordo, mas essa daqui é fato, né, que existe mesmo, que está até no artigo, que é depois de todo esse procedimento que a gente falou de medir o imóvel, de fazer a divisão, as pessoas pedirem os quinhões, que aí o juiz vai homologar ao final mesmo. Isso Tá. tá? Ok. Mas obrigado. De nada. Só mais alguém quer perguntar, comentar? Senão a gente encerra. Aí eu vou mandar já as questões para vocês no grupo, para vocês já irem fazendo, tá? Para semana que vem. O prazo. Tem as informações lá no próprio questionário, tá? Tudo certinho. Certo? Bom, obrigado pela presença de vocês aí num sábado, né? Eu sei que o nosso público de sábado é mais reduzido por conta do dia mesmo, mas o restante depois assiste, né, a gravação e eu não quis deixar passar porque senão a gente ia ficar muito atrasado no conteúdo. Então é melhor gravar e abrir para quem puder participar ao vivo e depois o restante ver a gravação, tá? Pessoal, muito obrigado, tá, por participarem aí da aula e a gente se vê na Valeu, próxima professor. semana, tá? Boa Professor, tarde. Uhum. Tchau, boa tarde.